do Senhor Jesus, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Lídia. Eu sou a Natália. E estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD Online. Nesse novo trimestre, estamos estudando o tema Conhecendo o livro do começo. Você conhece o livro do começo? Ainda não? Então fica aí para aprender junto com a gente coisas muito bonitas sobre esse livro, tá bom? Mas antes, queremos pedir um favor especial para você. É você mesmo que está nos assistindo. Já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Então, Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e compartilha com seus amigos e familiares. Quer saber qual a história que nós vamos contar hoje? Então, vem com a gente! E aí, crianças, vocês sabem onde está Gênesis? Em qual parte da Bíblia? Se é lá no começo? Se é lá no finalzinho? Não, olha aqui, Gênesis, ele é o primeiro livro da Bíblia. É o livro que conta a história, como tudo começou. E também conta a história de alguns patriarcas, tá bom? Bom, hoje vamos falar o tema O Começo, é o título da nossa lição de hoje. Antes, a prof vai falar onde está escrito o nosso leitura bíblica. Nossa leitura bíblica está escrito em Gênesis, no capítulo 1, o versículo do 1 até o 24. Anota aí e pede para a mamãe e para o papai ler com vocês durante a semana, tá bom? Então, e o nosso Memória em Ação. Vamos para o nosso Memória em Ação de hoje? Também está em Gênesis. Em Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 1. É bem fácil o nosso Memória em Ação de hoje. Assim, ó, na Bíblia da Prof, que essa é a da Natália, mas aqui na Bíblia que a Prof vai ler, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas aí, vamos falar o nosso Memória em Ação para vocês decorarem. Então, vou colocar aqui. Memória em Ação. Memória em ação. No começo, Deus criou. No começo, Deus criou Os céus e a terra. os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos de novo? Memória em ação. Memória em ação. No começo, Deus criou No começo, Deus criou os céus e a terra. os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Isso mesmo, bem fácil nesse Memória em Ação de hoje. É. Memória em Ação falando sobre como foi que Deus criou, que no começo Deus criou os céus e a terra. Vocês provavelmente já ouviram muitas histórias de como como a terra ela foi criada. Mas a história que devemos acreditar é a história que está aqui, ó. Tudo isso é verdadeiro. Como foi que Deus criou os céus e a terra? Vamos lá. Você sabe como era a terra antes de Deus criar tudo isso? A terra era uma escuridão. Só havia trevas sobre a face do abismo. É assim que a Bíblia fala. Escuro. Era tudo muito escuro, bem assim como vocês estão vendo aí. Tá escuro. Quando Deus viu aquela escuridão, eu acho que ele viu assim, olhou e não gostou muito. Então ele disse: haja luz. E houve luz. Então, ó, ficou tudo bem claro, assim como vocês estão vendo aí. Aí, quando Deus disse: haja luz, ele viu que a luz era boa. Então, ele fez separação entre o dia e a noite. Ele fez separação entre a luz e as trevas. A escuridão. Isso, hein? E a escuridão, as trevas é a escuridão.
Então, quando Deus fez essa separação, ele chamou a luz de quê? De dia e as trevas Deus De chamou de noite. noite. E viu Deus, quando ele criou a luz, ele viu que era boa a luz que ele criou. A Bíblia ainda nos conta lá no E esse livro foi o de primeiro Gênesis. dia da criação. Isso mesmo, o primeiro dia da criação. Aí passou a manhã e a tarde, o dia primeiro. Então, no outro dia disse Deus: haja uma expansão no céu, uma separação entre águas e águas. Aqui, ó, Água da uma expansão entre águas e águas. Águas que ficam embaixo e águas, né, que ficam no céu, que A caem com a chuva. chuva, que Deus nos manda para nós. Quando Deus fez essa expansão, chamou aqui de céu, a expansão ele chamou de céu. E as águas de baixo, vocês conhecem, sabem como é que foi chamada as águas de baixo? mares. De mar. E assim foi o segundo dia da criação. E viu Deus que tudo isso era bom. Depois teve o outro dia. E Deus disse: haja ajunte-se as águas, né? Deus disse assim: ajunte-se as águas e apareça uma porção seca. Quando ele fez aparecer essa porção seca, ele chamou a porção seca de terra. Então, ó, Deus criou a luz, depois ele separou a expansão, deixou o céu e deixou as águas embaixo. Daí Deus foi e fez a terra. E esse Na terra, ele falou assim: apareça, haja. Ó, tudo isso foi Deus só falando. Ele disse: haja flores sobre a terra, haja árvores frutíferas que dá aquela maçã deliciosa que você gosta, aquele morango, a uva, tudo isso Deus foi, ó, falando, a banana que é muito boa, Deus foi falando e todos esses tipos de árvores foi, ó, brotando da terra. E viu Deus que tudo isso era bom. Então essa foi a manhã e a tarde do terceiro dia da criação. Isso mesmo. Quando foi no outro dia, Deus olhando assim para a terra, assim, a prof que tá fazendo a cara como se fosse Deus, tá? Olhando assim para a terra e disse: já sei, vou fazer mais alguma coisa. Aí ele disse: haja luminares. Luminares, vocês são que são os luminares, sabe quais são os luminares? Ele fez o luminar maior, bem grandão, para iluminar o dia que ele já tinha feito. E fez o luminar menor para iluminar a noite. E colocou estrelas muito lindas no céu. Assim Deus criou o quarto dia. Assim foi o quarto dia da criação do nosso Amanhã e Deus. a tarde. Vocês estão percebendo, crianças, que a professora está dizendo assim, que Deus disse: haja luz, haja separação, haja luminares, haja a terra produza. Deus, ó, o poder tão grande, Deus só estava falando para que tudo isso existisse e tudo começava a existir. Que glorioso o poder do nosso Deus. Depois, Deus disse assim, lembra que no segundo dia, Deus tinha feito a água, mas a água não tinha nada ainda nela. Então Deus disse: produza as águas répteis, produza as águas grandes peixes,
produz as águas grandes peixes, répteis. Então Deus foi falando e foi nascendo a baleia, os golfinhos, os peixes, a tartaruga, todo tipo de animal que vive na água. Deus foi criando, falando, mandando que existisse e eles foram existindo. Daí Deus disse também, e no céu haja também aves voando, todos os tipos de aves, pássaros, o papagaio, a borboleta também. Deus fez nesse dia que a borboleta não voa? Eu quero. Borboleta, quero. Todos os tipos de aves existam nesse dia. E começaram a existir vários tipos de pássaros, todos os tipos de pássaros que nós conhecemos, de borboletas e de répteis no mar. E viu Deus que tudo que ele estava criando era tão lindo, tudo que ele estava fazendo. Ele viu que tudo era bom. Então, esse foi a manhã e a tarde do 5º dia da criação. Isso mesmo, crianças. Então, quando chegou no outro dia, Deus olhou para a terra. Acho que ele deve ter pensado assim, vou colocar mais alguma coisa. Com certeza ele pensou, pois num outro dia ele começou a dizer assim, produz a terra almas viventes. Sabe o que são almas viventes? O cachorro, o elefante, a girafa, o leão, todos os tipos de animais. Deus disse, produz a terra alma vivente. E tudo também começou a existir. Todos os tipos de animais que a gente conhece hoje em dia, foi Deus que disse assim, produza a terra alma vivente. Tudo então começou a existir. Viu Deus que tudo que ele tinha feito era bom. Aí Deus disse assim, tanto para os animais da terra, quanto para os animais do 5º dia que ele fez, as aves do mar, ele disse assim, multiplique-se mais e mais. E para as árvores ele disse, frutifique-se, para que elas dessem muito fruto para a gente hoje comer os frutos deliciosos que Papai do Céu deixou para a gente. Então, nesse mesmo dia, crianças, quando Deus, ele fez todos os animais, viu que já estava tudo feito, ele pensou em algo muito especial. A criação, a melhor criação dele, a mais bonita de todas a criação de Deus. Ele disse assim, Deus, deixa a prof vir aqui. Quando ele terminou a criação de todos os animais, dos répteis, dos luminares, Deus disse assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele vai dominar, ele que vai mandar, ele que vai ter autoridade sobre os peixes, sobre os animais da terra. Deus, depois de ter criado um mundo tão bonito, criado tantos animais bonitos, que eu sei que vocês gostam de animais, eu também gosto de animais. Depois que ele criou todos os animais, criou árvores tão bonitas para nós, ele fez a criatura mais especial de todas. Ele fez o homem e a mulher de uma forma diferente. Deus não disse assim, haja homem e mulher, ou então apareça homem e mulher, como ele disse nos outros dias, nas outras criações dele. Ele não disse assim. Ele fez o homem de uma forma muito especial. Se vocês quiserem saber como é que Deus criou o homem, vocês vão ver na próxima lição, tá bom? Depois de Deus ter feito tudo isso, de ter criado tudo isso, esse foi qual dia? O
o sexto dia da criação. Amanhã e à tarde. Amanhã e à tarde. Depois de ter feito tudo isso, vocês sabem o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Deus descansou. Não quer dizer que ele dormiu, crianças. Quer dizer que ele ficou satisfeito com tudo que ele tinha feito. Isso mesmo, Natália. Ele ficou satisfeito com tudo que ele tinha feito. Ele viu que tinha acabado toda a criação que ele assim queria. Então, ele descansou e deixou este mundo tão maravilhoso para nós cuidarmos, para você cuidar. Deixou essa natureza tão bela para você cuidar. Os animaizinhos não é para a gente maltratar. Mesmo aqueles animais de rua que estão lá, ó, todo sujinho, rabugento, cachorro. Deus não fez os animais, não criou os animais para a gente maltratar. Ele criou para a gente cuidar. E criou de uma forma mais especial ainda o homem e a mulher, que vocês vão conhecer na próxima lição, tá bom? Se você quer saber mais sobre o livro do começo, na próxima lição vai ter mais. Isso mesmo. Agora, gostaram da nossa história de hoje? Deixa o seu like aí para nós, tá bom? Agora nós vamos cantar o louvor que fala sobre a criação. Um pouquinho, né, da criação. Vamos lá? 1, 2, 3. Quem fez a linda estrela, a linda estrela, a linda estrela? Quem fez a linda estrela? Deus, nosso Pai. Quem fez as aves que voam, as aves que voam, as aves que voam? Quem fez as aves que voam? Deus, nosso Pai. Quem fez o céu azul, o céu azul, o céu azul? Quem fez o céu azul? Deus, nosso Pai. Quem fez você e eu, você e eu, você e eu? Quem fez você e eu? Deus, nosso Pai. Vamos agora todos juntos? Quem fez a linda estrela, as aves que voam, o céu azul? Quem fez você e eu? Deus, nosso Pai. Deus, nosso Pai. Quem fez tudo isso foi Deus, o nosso Pai. E tudo isso está registrado lá no comecinho do primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, tá bom? Vamos agradecer ao nosso Papai do céu, ao Deus, o nosso Pai, por tantas coisas maravilhosas que Ele fez para nós. Vamos fechar os olhinhos e ora junto conosco. Quando eu oro, meus pezinhos juntos estão, cruzo os dedinhos da minha mão, abaixo a cabeça com atenção, feche os olhinhos em oração. Querido Deus, obrigada por tudo que o Senhor criou para nós. Me ajude, Deus, a ter cuidado e a ter amor pela tua criação. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Espero que vocês tenham gostado da nossa lição e fica aí para a próxima lição, a próxima aula, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.